Bom dia a todos, iniciando a nossa gravação do dia de hoje. Vou compartilhar minha tela para a gente dar continuidade sobre mitose. Agora está compartilhando, né? Deu delay aí. Então, na aula passada a gente estava falando sobre os eventos que acontecem na divisão celular, né? Antes de acontecer a mitose, qual evento importante que acontece? Antes de acontecer a mitose, qual o evento importante que acontece? Bom dia, todo mundo que me deu bom dia. Tô bem também, Davi. Qual o evento que antecede a mitose? Estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo? Então tá bom. Está me ouvindo, beleza. Qualquer coisa se falhar, me sinaliza, tá? Porque eu tô vendo que o sinal não tá muito legal. Chove, aí o sinal de Wi-Fi dá chute. Qual o evento importante que antecede a mitose? É a intérfase, gente. A intérfase, ela tem 3 fases. Quais são? Escreve aí para mim, quais são as fases da intérfase? Gente, a gente viu isso ontem. Quais são as fases da intérfase? Cadê esse povo que assistiu minha aula ontem? Para quem não lembra, né, tá com a memória muito ruim mesmo, que foi ontem, né? Ó, esse momento, né, da intérfase, ele acontecem 3 subfases, né, 3 fases aqui, ó, G1, né, a fase que é a duplicação do DNA e a última fase que é a G2, né. Checagem, tá, gente? É para verificar, são enzimas importantes que participam para checar, para ver se está tudo certo, né. Então, lá nas primeiras fases, né, na G1, acontece, né, a produção de, RNA, né. Então RNA, ok, né, síntese de proteínas, ok, brota não vai não brota nada não. Então vamos continuar, né, a divisão para a felicidade de vocês. E aí, para quê? Porque são necessárias essas checagens, tá, para ver se está tudo correto. Porque lembrando que a célula, ela precisa, a nova célula, ela precisa desempenhar o mesmo papel que a célula que a produziu, ok? Então, se é a célula da pele que está fazendo mitose, é uma célula que precisa de desempenhar o papel de proteção, né? Então, é necessário checagem para ver se geneticamente está tudo certo. Porque se houver erro, um erro genético,
Qual é o problema? Se a célula apresenta algum erro genético, qual é o problema? Mutação. E o que que normalmente a mutação vai causar, Gustavo? Isso aí, Murilo, não vai funcionar como deveria. E aí, geralmente, como ela não funciona como deveria, ela não vai obedecer o padrão do corpo. E aí, o que a gente chama essa célula de quê? Quando ela tem uma mutação, isto é, ela não desempenha o papel que ela deveria desempenhar. A gente chama de quê? Isso aí, de tumor, um câncer, né? E que não aceita morrer. Vocês sabem que a célula tem morte programada, né? Elas precisam de morrer porque elas não já acabaram com o tempo delas, encerrou o tempo delas, ok? Isso aí, Gustavo, apoptose, muito bem lembrado. Gustavo tá fera aí, né? Portanto, esse tipo de divisão celular, gente, ele tem muito a ver com câncer. E eu queria que você ficasse muito atento, porque as provas, elas estão vindo cobrando bastante essa questão, ok? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem, existem câncer de diversos tipos, né? Mas nos homens, a cada 6 homens, um vai desenvolver câncer de próstata. O que que é câncer? Tem a ver com isso que eu estou falando, divisão celular, ok? Pois é, ele não morre, Murilo. Existem alguns eventos, depois eu vou falar só disso, só de câncer, mas existem alguns eventos que o tumor ele faz, um deles é a angiogênese, que ele cria novos vasos sanguíneos para alimentar, para se alimentar. O câncer é uma célula que se recusa a morrer. E pelo contrário, ele vai enraizando, pegando nutriente. O tumor, gente, ele suga a pessoa. Ele tira os nutrientes das outras partes do corpo. Para quê? Para ela. Que é uma forma dela tentar sobreviver, ok? Isso é bem biológico, né? Porque a célula ela vai tentar ao máximo sobreviver, ok? E aí é por isso que acontece, isso acaba sendo um grande problema. Mas as células defeituosas. Então, algumas células que possuem erros, elas, dependendo, Murilo, do tamanho, da quantidade dessas células, algumas células recebem o chamado para morrer, fazer apoptose, aí morrem. Outras não, outras elas se recusam a morrer. E aí é onde que o corpo vem e faz a fagocitose. Ok? Existem os tipos de leucócitos, que são as células de defesa, que vão lá engolir, vão fazer a fagocitose. Só que dependendo, Murilo, o tamanho, a quantidade dessas células, o corpo não dá conta. Aí é onde tem que vir as intervenções. Então, por exemplo, radiação, quimioterapia, né? São intervenções médicas, químicas ou físicas, né, no caso da radiação, que tem como foco matar aquele grupo de células que o corpo não consegue eliminar de forma natural. Mas se a pessoa com câncer morrer, a célula também vai morrer. Aí nesse sentido sim, né? Mas é como se ela fosse, é o que o Gustavo colocou, ela é egoísta e ela tá pensando só nela, só ela sobreviver, tá? Pois é por isso que assim, é, essa questão, assim, ela precisa ser muito estudada. É necessário que a gente tenha, pessoas no futuro que estude bastante sobre isso.
E olha que interessante, por que está acontecendo mais cânceres? Porque a expectativa de vida aumentou. As pessoas, elas estão vivendo mais tempo. Você sabe que na Idade Média, uma pessoa morria com 30 anos, né? Elas não ultrapassavam. Vocês estudam isso melhor do que eu, né, mais do que eu. Deixa eu ver quem que tá escreveram alguma coisa aqui pra mim, espera aí. É que escreve no privado, eu não consigo ver direito, eu tenho que sair daqui pra poder ver. A expectativa de vida, gente, era era bem mais baixa, né, era bem mais baixa e as pessoas beleza Milena, não tem nenhum problema em assistir aula junto não. Mas tá bom, eu vou colocar presença pra ela aqui. Eh, vou voltar aqui. E hoje a gente está vivendo mais, a nossa expectativa de vida aumentou. Sendo assim, eh, o câncer tem muito a ver com isso, com células que vão envelhecendo e vão fazendo reprodução, né. Mas é muito interessante. Depois a gente vai falar mais de câncer, tá. Deixa eu explicar só, avançar mais essa questão da divisão celular, pra que a gente possa eu vou passar depois um videozinho pra vocês sobre a mitose, pra vocês entenderem o processo da mitose de uma forma mais animada. E depois eu vou passar um vídeo do câncer, e eu vou fazer umas perguntas relacionadas a esse vídeo depois como atividade. Aí vocês vão assistir e a gente compartilha umas ideias referente àquilo que vocês assistiram, beleza? E a gente viu a mitose, a gente viu que a mitose ela tem 4 fases, né. A prófase, que é um momento marcante em que ocorre a continuação da condensação dos cromossomos, do material genético, né, ele continua se espiralando e acontece o quê? O desaparecimento da carioteca, né, e a desintegração do nucleolo. E os centríolos, eles migram para o polo, criando o quê? As fibras do áster e a formação do fuso acromático, esse fuso que, ao ser colorido, ele não pega cor, por isso que chama acromático. E aí a gente viu depois a metáfase, a gente parou na metáfase, né. A metáfase meta, né, vem de meio. Então onde que os cromossomos estarão? No meio, né, a gente fala que é uma placa equatorial, é igual se a gente pegar o nosso planeta, né, e dividir. Aonde que está a linha do Equador? Exatamente na metade dele, né. Então a gente fala na região equatorial. Então é nessa região aqui que vocês estão vendo, ó, no Equador, os cromossomos eles, ficam, retinhos aqui e as fibras do fuso, elas vão se ligar à parte do centrômero, né, chamado de cinetocoro, vão pinçar aqui e vão puxar, ok? Vão fazer a separação das cromátides irmãs. Lembrando que, ele está em formato de X aqui, então eu tenho uma perninha e a outra perninha, né. Essas perninhas, elas dão o nome de cromátides irmãs, a gente já viu isso numa aula só sobre núcleo celular. O que que é cromátide, o que que é cromatina, o que que é o centrômero, né. Os tipos de cromossomos, né, metacêntrico, acrocêntrico. E aí, em cada, cinetocoro, o que que vai acontecer? Vai acontecer, os cinetocoros eles não vão arrebentar, tá, eles se dividem, tá, ocorre uma divisão ali, e vai uma parte para um polo, outra parte para o outro. Essa fase aqui ela é marcada, ela é importante também, porque é o maior grau de espiralização, o maior grau de condensação do cromossomo. E outra
parte importante é nessa fase que ocorre o cariótipo. Eu já falei para vocês daquele site do Meu DNA, não já? Já, inclusive, falei assim: "Entra lá, dá uma olhada, por que você pode fazer o seu exame de DNA, não precisa saber quem é seu pai, quem é sua mãe, não, é para você saber sobre o seu passado, sobre o seu futuro". "Ai, professora, é cartomante esse site? É para ver as mãos das pessoas, para ver o passado e o futuro?". Não, o nosso DNA, ele indica coisas do passado e coisas do futuro. Escrevem para mim, o que que ele diz sobre o seu passado? O que que se eu pegar o exame de DNA, ele vai falar coisas do meu passado, o que? Isso aí, suas origens, Gustavo. Tem a ver com, por exemplo, você tem genes de africanos, né, você tem genes, qual a porcentagem dos seus genes são de espanhóis, são de norte-europeus? A gente tem, lembrando que a gente é uma mistura, né, gente, né. Então tem a ver com as origens. E por que que dá para ver o futuro sem ser cartomante? Sem ser, né, o pessoal lá do Meu DNA não vai ler mão de ninguém, vai ler o sangue. O que que tem a ver? Por que futuro? Gustavo já escreveu aí, dá para prever alguma doença. Isso aí. Mas como? A partir do quê? Isso aí. A partir dos genes que você apresenta hoje. É possível verificar lá no cromossomo 1, por exemplo, se você vai poder se você apresenta os genes do câncer de mama. Hoje você não apresenta câncer de mama, mas no futuro você pode apresentar. Olha que interessante isso, né? Portanto, por meio do cariótipo que é visto nesse momento aqui, ó. "Ah, Fernanda, mas como é que o cientista consegue fazer chegar na metáfase para ele conseguir ver isso? A célula chega uma hora que ela para? Não, gente, ela continua. Ele que joga uma substância química para paralisar o processo de divisão celular. Aí ele consegue ver isso aqui, que você que você está vendo. Ele consegue formar o cariótipo, tá ok? O que que é o cariótipo? É o quê? A forma de organizar os seus cromossomos, né. Qual é o cariótipo humano? Quantos cromossomos tem o cariótipo humano? 48 não, a gente já estudou isso. Não é 48. Quantos cromossomos o humano tem, chuchus? 25, misericórdia, só tá piorando, gente. 46, isso aí. Olha aqui, presta atenção. Isso aí é uma coisa para se guardar, é quantos cromossomos você tem. É 46. 23 vieram do seu pai e 23 vieram da sua mãe, ok? Então 46. Professora, pode ter 47? Pode, a gente vai ver depois. Quem é síndrome de Down tem 47, tá? Algumas síndromes faz com que o indivíduo tenha 45, tá bom? Então, isso vai depender, de algumas anomalias, tá? Mas o certo, o normal é ter 46, ok? Fora isso, são anomalias. Anomalias, quando eu falo anomalias biológicas, ok? A gente tá falando de uma análise biológica, não de uma análise social. Ok? Lembrando que eu não posso excluir da sociedade uma pessoa que é downiana. Ela tem, dependendo do grau da síndrome, elas executam tarefas cognitivas que requerem um lado cognitivo mais bem trabalhado, executam muito bem. Há outras que não, infelizmente, mas é porque por causa do nível, né, da anomalia.
pessoas que têm síndrome de Down e é mais, atenuado, né. O Gustavo tinha perguntado se tem como descobrir doenças não hereditárias. Então, assim, vamos lá, o que que é hereditário? Escreve aí para mim, o que que é hereditário? Isso aí, que tem a ver com, os genes que você recebeu, né, do seu pai e da sua mãe, tá. Porque você é 50% que veio do seu pai, geneticamente falando, e 50% do que veio da sua mãe, ok. Ao casar esses genes, eles vão expressar algumas coisas. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente vai entrar em genética. Você vai ver que o seu pai pode ter a pele normal, a sua mãe pode ter a pele normal e dar à luz a um indivíduo albino. Pode acontecer isso. "Ah, professora, mas meu pai e minha mãe não têm", mas eles te passaram o gene. E apareceu, né, naquele momento ali, naquele indivíduo, um albino. É hereditário? Sim, mas quer dizer que seu pai tinha doença, sua mãe tinha doença? Não, tinham genes, ok? E apareceu em você. Então, tudo que envolve o DNA, a gente fala que é genético, tá? É genético. Eh, por exemplo, há pessoas que morrem de câncer. O câncer é uma doença genética? É. É hereditário? Às vezes. Às vezes ele pode ser hereditário, mas na maioria das vezes não. Uma pequena porcentagem é hereditária, tá? Uma pequena porcentagem. Ah, professor, então como é que acontecem os cânceres? Depende do câncer, ok? Meninas e meninos, eu queria saber aqui na sala, quem que tomou a vacina contra o HPV? Gustavo tomou, Luísa, Thaís, Júlia, Vitor tomou. Legal ver os meninos aqui tomando a vacina, Maria Clara, João tomou, Jennifer também, Júlia, bacana. Então, ó, as meninas, no início, foram feitas as campanhas para as meninas, mas depois eles mudaram e fizeram a campanha para os meninos também. Por quê? Porque, "Ah, professora, mas menino tomar vacina contra HPV? O que que é o HPV?" Quem tomou aí sabe. O que que é o HPV? Ou você tomou não sabendo que você estava tomando vacina? Você estava tomando para quê? "Ah, mandaram eu tomar, eu tomei". Ah, que legal, né. Isso aí, João, o câncer no colo do útero. Mas se os homens não têm útero, por que que eles tiveram que tomar vacina? E boa pergunta, né, Murilo. E aí? Fala pra mim. Pra prevenir de próstata, não. Aí não tem nada a ver com de próstata. Mas beleza, vai falando aí. Boa tentativa, Gustavo, mas não é isso. Para tentar a sorte, efeito contrário, para prevenir outro tipo de câncer? Não. As vacinas, elas são específicas, né, para aquele tipo de problema. E aí, meninas, vocês sabem? Por enquanto aqui só os meninos que estão falando. Se os meninos não têm útero, por que que eles tomaram essa vacina? Aliás, a vacina é para quê, gente? Para prevenir o câncer no colo do útero. O que que causa o câncer no colo do útero? O que que causa o câncer no colo do útero? Tá certo, Gustavo. Não, eu quero saber quem que causa. Quem que causa o câncer no colo do útero?
O homem não. Oh, meu Deus. Calma aí, ó, vamos lá. HPV, papiloma vírus humano, né? O vírus papiloma. Então é um vírus que causa doença, não é? Por que que os homens têm que tomar? Porque ao entrar na idade reprodutiva sexual, isso aí, Júlia, esse vírus ele pode ser passado de uma pessoa para outra. Então, por mais que o homem não sofra com câncer no colo do útero, porque ele não tem útero, mas ele é o transmissor do vírus, ok? Que acaba sendo sexual. É o vírus, o Murilo, que causa o câncer. Lembrando que é esse vírus, o papiloma vírus. Então, o homem, quando ele não usa o preservativo, se ele faz sexo com uma mulher que tem o vírus e depois faz com outra, ele passa o vírus de uma para outra, ok? Por isso que o homem precisou de tomar a vacina também, para que ele não seja o portador desse vírus, né? Que o vírus possa ser combatido no corpo dele. Mas lembrando que as mulheres é importante que elas tomem também, né? E outra, gente, acima de tudo, use preservativo. Quem usa preservativo não corre risco de engravidar precocemente, não corre risco de pegar DST, HIV, sífilis, gonorreia e também o câncer, né, gente? E também o câncer, não? Você tá zoando aí, ô Samuel? Tá zoando, Gustavo? Eu, hein? Ai, ai, hein? Beleza? Então, câncer tem a ver com mitose. Continuando, né? É, todo câncer é genético. Por quê? Ocorreu uma mutação nos genes, mas nem todo é hereditário. Inclusive, uma pequena porcentagem que é hereditária, bem pequena. Porque o câncer tem a ver com comportamento, mas depois a gente vai falar mais disso, que tem muito assunto para falar de câncer. Então, para você ver o seu cariótipo, o seu passado, o seu futuro, é aqui nessa fase, na metáfase. Já caíram questões falando disso, tá? Em qual fase é possível identificar, montar o cariótipo do indivíduo? Aí você vai marcar metáfase. O vírus causa mutação ou o vírus papiloma é o câncer? Então, o vírus é que o que que é o vírus? É um parasita. É um parasita intracelular obrigatório. Ele é que causa mutação. Ele não é a mutação em si, mas lembra que ele invade a célula? Você já estudou vírus lá atrás e você sabe que ele não é um ser vivo. Então, o que que ele faz? Ele invade a célula, né? Por exemplo, a célula do colo do útero, e faz a mutação, e provoca a mutação lá, causando verrugas, né? E aí essas verrugas se desenvolvem e vira um câncer. Então as verrugas têm que ser tratadas, né? As verrugas são vírus. Beleza? Então, metáfase. Aí a gente vai para a anáfase. A anáfase, chuchus, é a terceira fase, né? Da mitose. Que acontece na fase, ó, lá os cromossomos estavam conectados, né, e aí a fibra, né, a fibra acromática, ela estava conectada já aos cinetocoros, né, aos centrômeros. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Eles vão ser puxados para os polos. Então, os cromossomos estavam aqui na placa equatorial, vão ser puxados, tá? Pelos centrômeros, né? Pela região lá do cinetocoro, que duplica, não arrebenta, porque já caiu questões que falam disso. Aí ele arrebenta, não, ele duplica, né? E migra para os polos opostos, né? Ou em oposição.
Então ocorre a separação, aí eu botei outros sinônimos, ocorre a segregação ou disjunção, é isso que aparece em provas, tá? Das cromátides irmãs, então cada perninha daquela das cromátides. E por último, a última fase é a telófase, tá? Telófase é a separação, ó, observe que antes eu tinha uma célula e agora eu vou ter 2. O que que a telófase ela é marcada? É o contrário da prófase. Lá na prófase não ocorreu, né, a desintegração do nucleolo, a eliminação da carioteca. Aqui vai acontecer o quê? O reaparecimento dos nucleolos, o reaparecimento da carioteca, ó, ok? A descondensação, então ocorre o momento em que ele vai descondensar, ele vai virar carioteca, cromatina de novo, formação de nova carioteca em cada cromossomo aqui, ó, nesse pedaço, né? E aí o que que vai acontecer? Um momento em que a célula vai se separar. Esse momento ele é promovido na célula animal, tem diferença da célula animal para a célula vegetal, tá? Nesse momento da célula vegetal, vão se formar um anel aqui, vai se formar um anel, esse anel central, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai, separar, ele vai promover a separação. A separação da célula é chamada de citocinese, tá? Então, vai acontecer a divisão do citoplasma, citocinese, em que aí as células realmente vão se separar, ok? Aí, o que que é essa separação? É a citocinese, né, então, ó, é um processo de divisão do citoplasma, no final da mitose, lá depois da telófase, com formação de 2 células filhas. Na célula animal, forma-se uma constrição, esse anel que eu falei aí para vocês, esse anel constritor que vai promover a separação da célula, né, ó, então na região equatorial, que vai promover a separação da célula mãe, né, e da célula filha, separando. Então é exatamente isso aqui que vocês estão vendo, aqui é o processo da mitose todinha, tá? E no finalzinho aqui a citocinese, ó, a separação, tá? Isso aqui é na célula animal, tá? Isso dá o nome, de, eh, essa separação, ela é centrípeta, tá? Ela ocorre, de fora, né, para dentro, ela é centrípeta. Eh, Já na célula vegetal, vai acontecer diferente, porque na célula vegetal, aqui na lateral, na parte de fora, o que que é a célula vegetal, diferença da célula vegetal da célula animal, escreve aí para mim. Diferença da célula vegetal e da célula animal. Tem além das organelas, vão na parte de fora, qual a diferença? Tá certo, Murilo, cloroplasto na parte de dentro, né, e na parte de fora isso aí, Murilo, tem a parede celular, coisa que a célula animal não tem, né. Então, e essa separação, tudo isso vai acontecer aqui dentro, tá, aqui dentro da célula. Então, é uma separação, essa, citocinese, ela vai acontecer de dentro para fora, tá. E aí a gente chama de centrífuga. Então a animal é centrípeta, essa separação. É porque é movimento, né. E aqui é centrífuga. A centrífuga é de dentro para fora, ok. E, aqui tem a lamela média e vai promover a separação desse núcleo, desculpa, dessa célula, tá. O vacúolo é vegetal, mas algumas célula tem célula animal que acaba tendo vacúolo mais reduzido, mas o cloroplasto é vegetal, com certeza. Então, o que faz essa separação dessa lamela média aqui? É uma estrutura chamada fragmoplasma, que é formado pelo,
complexo Golgiense. A célula vegetal, ela vai ter o complexo Golgiense, vai formar o fragmoplasma, que é, ó, isso aqui que você está vendo, essa separação, no final, para dividir essa célula. Então essa separação, essa citocinese é de dentro para fora, ok? Então essas diferenças aí. Então aqui diferença entre a mitose e a meiose. Célula animal, ela é cêntrica, né, ela tem centríolo, a célula vegetal não tem centríolo, tá, gente? Ela é astral, ela vai ter fibra do áster, aqui não vai ter, vai ter o fuso, vai acontecer o fuso mitótico, mas não tem a fibra do áster. Por quê? Porque a fibra do áster, quem tem é quem tem centríolo, ele é formado pelo centríolo, o centríolo não tem centríolo aqui, né, na célula vegetal, e a citocinese aqui é centrípeta, e aqui na vegetal é centrífuga, ok? Aí, aqui tem uns lembretezinhos, né, no resumo do que é, depois você olha, e eu quero ir para o gráfico. Esse gráfico, ele também está na página 15 do seu livro, tá, mostrando aí o processo da mitose, né, desde o início até o finalzinho. O processo mais longo, olhando para o gráfico ainda da página 15, ele é qual? Qual é o processo mais longo dentro do ciclo celular? Vou fazer um Kahoot disso também, hein? Pra ver se vocês estão tinindo aí nos conceitos. Intérfase, isso aí. A intérfase é o processo mais longo, né? Lembrando que a intérfase a gente tem a fase G1S e G2. Aí, o que a gente vai observar agora? Olha para o eixo X, o Y na verdade, né, que é o em pezinho, o X é o tempo, né, e o Y aí é a quantidade de DNA. Então olha para essa quantidade de DNA, eu tenho aqui, ó, N, né, que é aquela célula que ela tem metade dos cromossomos, então não tem nada a ver com esse processo chamado mitose, mas está aqui representando. Há 2 Ns, que a gente já viu o que é células diploides, e eu tenho 4N. Fernanda, mas tem célula 4N? Espera aí, não vai ter um momento que duplica o DNA? 2N vai ficar o quê? 4N, né? Vai duplicar. Mas no final essa célula vai ter 4N? Não, ela vai ter o quê? 2Ns. Se você observar, olha aqui, 4N. Chega a hora, aqui, olha a queda, 2Ns. Tudo bem? Vamos lá. Aí a gente tem a intérfase e a mitose. E depois ela entra em intérfase de novo, gente, porque é um outro período que ela vai produzir que vai se reproduzir, tá? Então é um ciclo, né? É um ciclo celular. Lembrando que as células precisam, têm a sua função e depois elas entram em divisão. Perceba que aqui, ó, no G1 não acontece a duplicação. Eu falei que a duplicação acontece aonde? Em qual fase? Olha para o gráfico e me fala qual fase que vai acontecer a duplicação do DNA. Fase S, muito bem, Murilo. Olha aqui, ó, o gráfico mostra isso, ele duplicando de 2N ficou o quê? 4Ns, né? Aí perceba que, ó, na fase G2, aí entra na mitose, ó, prófase, metáfase. Em qual fase que vai diminuir? Na anáfase. Isso aí. Por quê? É na anáfase que ele vai o quê? Começar a se separar. Tá? É nesse momento aqui, ó, da anáfase até a telófase, que vai ter essa separação, que vai ter essa migração, né, na anáfase acontece a migração para os polos, você observar aí no seu gráfico, tá igualzinho do seu livro, né, a migração para os polos, ok? E começa a separação. Então nessa fase ela começa a se separar. Você vê que ela não é aqui logo, né, não cai logo. Ela é um processo, você vê que ela vai se separando. Chega na telófase, né, ela já aconteceu essa separação, ok? Aconteceu essa separação e tá aí a célula pronta. Isso dura de 1 a 2 dias para acontecer essa
separação. Então perceba, ó, que o período mais demorado é o G1, né, porque aqui ela está produzindo proteína, gente, ela está trabalhando intensamente, né. A fase S, que é a duplicação do DNA, 10 horas, né, e aqui, a fase G2. Então a intérfase, ela dura a maior parte do tempo, né. Beleza? Fernanda, eu não guardei o nome das fases, como é que eu faço? Tem macete, tá? Só você guardar essa frasezinha que você tá vendo, ó. Prometa Ana telefonar. Eu falo prometo, né, prometo a Ana telefonar, que é PRO de prófase, ME de metáfase, Ana de anáfase e TEL de telófase, né. É porque foi a imagem que eu achei na internet que aqui fica bonitinho aqui, mas eu falo prometo, ao invés do prometa, né, prometo a Ana telefonar. Beleza? Perguntas? Perguntas? Lembrando que em cada fase, aqui na página 16, tá, tá mostrando ali, ó, pontos de checagem no seu livro. Eu não consigo espelhar porque o positivo tá com intercorrência, não tá deixando eu abrir o material. Na página 16 está falando lá, ó, pontos de checagem, tá? Que seria feito por proteínas, né, por enzimas que vão fazer essa checagem em todos os pontos para ver se está tudo ok, como eu falei. Tá, ó, então, ó, os pontos de checagem são responsáveis por garantir que as etapas do ciclo celular ocorram em ordem correta, controlar as transições entre as etapas, verificando se a etapa anterior foi totalmente finalizada, e assegurar que em cada etapa do ciclo seja realizada apenas uma vez, para não ocorrer mutações, né, gente. Então imagina se a fase S acontece mais de uma vez, né. E quem que faz isso, gente? São as sinases, né, que são as enzimas, tá, e também as ciclinas, que são outros tipos de proteínas que vão fazer isso, elas são chamadas de, ciclinas e as células e as proteínas CDKs, tá. Aqui embaixo, na página 16, está mostrando isso, elas participando. Dentre essas enzimas, dessas proteínas, tem a P53. A P53 caiu uma vez no Enem, falando sobre qual é a função dela, né. Ela é que vai garantir a morte celular, porque se ela fez uma checagem e viu que a célula não se dividiu da forma que deveria se dividir, nos pontos de checagem, participou dos ciclos certinho, ela manda a célula morrer. Um evento chamado apoptose. Caiu uma vez no Enem falando da P53, qual que era o papel dela. Vai ter um videozinho que eu vou mostrar para vocês do câncer, que tem mostrando a P53. Numa animação, é super fofinho aí, para vocês entenderem. Inclusive nesse vídeo tá falando, por exemplo, de como ocorre o tratamento. A gente não vai focar no tratamento, porque tem termos que vocês não vão conhecer, mas a gente enfoca no processo inicial, o que que é o câncer, o que que acontece metástase, tá? Aí a gente vai poder discutir melhor sobre isso. Chuchuzinhos, perguntas sobre mitose. Na próxima aula a gente vai falar de meiose, ok? E eu vou passar exercício também, então fique esperto. Então o que que eu vou fazer? Vamos corrigir aqueles exercícios? A gente tem um tempinho ainda, né? Eu já corrigi o exercício das 7, né, da 1-7. Eu corrigi esse, ficou faltando a 2. Vamos fazer comigo aqui? Ó, isso ainda é de código genético, tá? Uhul! Gostei do som. Eh, a estrutura então, estão me ouvindo? Tá. A estrutura do DNA apresenta uma simetria imperfeita da dupla hélice, pois as 2 metades, pessoal do som aí, se liga. Assim elas podem servir de molde para a produção de uma
cópia da própria molécula. Como é chamado esse processo de cópia e qual é a sua importância para os seres vivos? Me ajuda aí. Murilo escreveu mitose? Não, a cópia do DNA, ela é chamada de quê? De replicação, ok? Replicação, replicação do DNA, onde as células filhas, né, vão receber a mesma quantidade de informações genéticas, beleza? Vamos para 3? No processo de replicação do DNA, a formação da forquilha de replicação ao longo da dupla hélice leva à torção dessa estrutura, tanto que o DNA ele é torcido, né? Cite qual enzima atua para que a forquilha de replicação possa continuar a replicação e como ela atua. Qual o nome da enzima? Topoisomerase, isso aí, Gustavo. E ela atua fazendo o quê? Dobrando as fitas de DNA, evitando, né, que elas fiquem torcidas, mantendo o formato dela retinho, né? Para quê? Para que ela possa ser feita a leitura. Isso aí, desdobrando. A 4, a gente já fez essa, né? Ficou o quê? TTT, AGT, CC, T, AA, T e G. A gente já fez essa. E a B? UU, AGU, CCU, AAU, G, né? Que foi as fitas complementares. A 5, o que vocês marcaram? Não entendeu muito bem, Gustavo? Aqui tá falando da a interpretação, né, da imagem, tá pedindo, ó, a figura a seguir representa uma dupla fita de DNA, com as seguintes características definidas, polaridade 5,3, é naquela direção de crescimento, 5 linhas e 3 linhas. Ponto de origem da replicação, que seria aquela marca ali do ORI, né? E direções de aberturas das fitas e de síntese das cadeias, das novas cadeias de DNA, que são as setas. O fragmento designado por A, B, C e D são as fitas moldes para o processo replicativo. Então, A, B, C e D vão ser moldes, né? É aquela de semi-conservativa, né? Então, a resposta, você marcou qual, o Gustavo não fez essa? Letra E? Quase. É a letra D, tá? Ó, a replicação será contínua para os fragmentos B e C, né? Que aquela direção, 5 linhas, né? Na direção de 5 linhas. Se você observar na B e a C, elas começam com 5 linhas. E descontínua para A e D. Descontínua é porque vem o contrário. Elas não vão na direção. Aí é por isso. E a 6, o que vocês marcaram? Essa é fácil. Letra, eita, ah não. Letra B de bola, Gustavo. A contém 2 filamentos que são unidos por ligações fosfoliéster. Replica-se de modo semi-conservativo. É a duplicação dele, né? Beleza? Dúvidas aí, tá quase encerrando o nosso horário, tá, chuchus? E aí depois eu vou passar essa próxima aqui, tá bom? Ó, 13, 14, e vou passar umazinha de DNA também.